Estamos de volta com o seu Jornal Brasil hoje. Com a vacinação avançando e o número de casos de Covid-19 em queda, muita gente este ano decidiu viajar. Muita gente acaba optando pelo ônibus ou pelo avião, mas é preciso tomar cuidado para não correr o risco, por exemplo, de ficar no meio do caminho ou nem embarcar. Por isso eu converso agora com Alex Vaz, que é o superintendente do PROCON aqui de Goiás, ao vivo com a gente. Alex, boa noite para você. Boa noite a todos que nos assistem. Um prazer participar aqui do jornal. Prazer é nosso em recebê-lo. Qual é a dica que você dá, por exemplo, a quem vai viajar de avião? Aquele consumidor que vai efetuar sua viagem de avião, o ideal é ele procurar companhias aéreas de maior renome no mercado nacional. Hoje nós estamos vivendo aí alguns dias de crise em uma das empresas que estavam fazendo essas viagens nacionais, que demonstra que o consumidor sempre tem que ter atenção no momento de realizar essa compra. E evitar também realizar compra em sites ou portais que vendem passagens que não são conhecidos, uma vez que tem uma inúmera série de golpes aí que vem sendo praticados aí contra alguns consumidores. Alex, nesse caso da Itapemirim, que o senhor acabou de citar aí, quais são os direitos e quem comprou passagem deve fazer o que nesse momento? Nesse caso da Itapemirim, nós verificamos ali uma série de abusividades que vem sendo praticadas pela companhia aérea. É direito do consumidor, nesse caso de cancelamento, ter o imediato restituição do valor pago de forma integral, o que não vem sendo cumprido. Nós estamos orientando a todos aqueles consumidores que realizaram algum tipo de compra de passagens aéreas ou pacotes que, porventura, tenham como uma das empresas, a Itapemirim, a procurar os órgãos de defesa do consumidor. Nós estaremos atendendo de uma forma rápida e cobrando da empresa uma resposta para esses consumidores. No caso do adiamento de um voo aéreo, como é que seria, por exemplo, qual é o direito do consumidor que ele tem de receber alimentação ou mesmo de receber hospedagem? Nós temos alguns critérios que vão de acordo com o tempo do atraso ou se realmente foi feito o cancelamento ali do voo ali planejado. Em caso de atraso de até 2 horas, a companhia aérea deve fornecer ali ao consumidor a alimentação. Normalmente é fornecido ali um voucher por essas empresas, onde o consumidor pode adquirir algum alimento ali no próprio aeroporto. Quando esse atraso supera as 3, 4 horas, em alguns casos o consumidor tem direito ali a ser reacomodado em um outro voo no outro dia, sem nenhum custo adicional, ou a empresa aérea deve proporcionar ao consumidor um hotel para ele poder pernoitar até a data do voo a ser agendado pela companhia aérea. Superintendente, Agora, no caso do ônibus, quais são os direitos dos passageiros? o passageiro também tem alguns direitos similares, onde ele pode estar, em caso de atraso, ele pode estar cobrando dessa empresa uma restituição desse valor que foi pago, e pode cobrar também possíveis danos materiais, danos morais que venham ocorrer pelo cancelamento ou pelo atraso ali da viagem ali, que tinha planejado, que tinha adquirido. Se houver o cancelamento, a empresa tem que devolver o dinheiro em quanto tempo? Eu entendo que essa devolução tem que ser feita de imediato em ambos os casos, uma vez que o cancelamento ali é por culpa exclusiva dessas empresas. Nós temos uma legislação específica para as companhias aéreas, no caso de cancelamentos provenientes da pandemia que nós estamos vivenciando. O que não é o caso da Itapemirim, por exemplo, que já restou demonstrado que esse cancelamento é mais uma questão administrativa, tem nenhuma relação com a pandemia. Então, por isso, essa devolução deve ser de imediato. E a empresa está devolvendo de forma imediata ou não? Bom, nós tivemos um pequeno problema técnico, né? Nós estamos conversando com o superintendente do PROCON aqui de Goiás sobre os direitos do consumidor, no caso do avião e também da passagem de ônibus. Superintendente, no caso, a Itapemirim está devolvendo esse dinheiro ou não? Infelizmente, até o momento, nós não tivemos conhecimento de nenhuma devolução realizada pela empresa, o que demonstra má-fé da empresa totalmente nesse caso. E por isso, os órgãos de defesa do consumidor no âmbito estadual de São Paulo e outros estados já estão instaurando procedimentos administrativos com multas que vão chegar aí até o valor da casa de milhões de reais, com toda certeza. Superintendente, quais são os cuidados que a pessoa tem, por exemplo, no caso do transporte clandestino, que ainda, infelizmente, é muito utilizado aqui em Goiás? Nós nunca orientamos o consumidor a utilizar esse transporte, uma vez que tanto na malha aérea ou no sistema viário, nós temos normas regulamentadoras e agências que fiscalizam, até para evitar situações como a da Itapemirim.
Então, quando o consumidor adquire ali uma rota, uma passagem clandestina, provavelmente essas empresas não têm ali uma fiscalização maior. E com isso está mais sujeito ali a um cancelamento ou a um tipo de golpe. Temos muitos casos de acidentes que podem ocorrer e não tem nenhuma cobertura de seguro. Então, o ideal é o consumidor sempre adquirir passagem em empresas credenciadas e autorizadas para realizar aquele tipo de serviço. Não adianta a empresa ser credenciada para realizar transporte municipal e estar realizando o transporte interestadual. O consumidor tem que estar atento também à natureza do transporte que pode ser realizado por essa empresa. Superintendente, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal Brasil Hoje. Tenha uma boa noite. Eu agradeço o convite. Tenham todos uma boa noite. E aqueles consumidores que, porventura, estejam passando situação similar a Itapemirim, podem procurar o Procon Goiás, que estaremos atendendo os consumidores. Tá certo. Obrigado.